Nosso bendito e amado Senhor Jesus, nós encomendamos a Ti essa reunião, pedindo pela Tua ajuda, pedindo pela Tua direção, para que Tu possas conduzir todas as coisas mediante a Tua graça, misericórdia, para que Tu possas ser glorificado, exaltado, e para que sejamos abençoados através do conhecimento da Tua palavra. Colocamos essa reunião diante de Ti e desde já agradecemos por saber que sempre cuida de nós, sempre és conosco e sempre nos, nos conduzes mediante tua graça, mediante a tua misericórdia. Colocamos assim diante de ti esses pedidos e ações de graças, confiados de que pela tua direção poderemos aproveitar um pouquinho mais desse tempo aqui juntos hoje. Obrigado. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. 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 Bom, então, vamos ler hoje este livro aqui, Perguntas que os Jovens Fazem sobre o verdadeiro terreno de reunião para os cristãos. A gente estava lendo a parte 1, né? E agora nós vamos para a parte, o volume 2. Sergião, o que você acha? Eu leio o prefácio e aí você lê a introdução, pode ser? Show de bola. Tava pensando a gente ler só a prefácio e introdução, porque eu acho que vai ficar muito grande se a gente ler o capítulo todo. Dependendo, a gente lê tudo também, mas a gente começa só com prefácio e introdução. Bacana. Vamos lá. Perguntas que os jovens fazem sobre o verdadeiro terreno de reunião para os cristãos. Volume 2. Boas perguntas que merecem boas respostas. Bruce Anstey. Os comentários, perguntas contidos nesta publicação foram baixados na internet, encaminhados a nós com o pedido que fossem respondidos com base na Escritura. Confiando que temos a mente do Senhor ao assumir essa tarefa, notamos imediatamente que eles são de um espírito diferente daqueles contidos no primeiro volume de perguntas. Pouquíssimas das observações que recebemos estão na forma de perguntas, estão mais para afirmações e julgamentos. Isso nos faz pensar se as pessoas que as fizeram estão realmente buscando a verdade. Tendo afirmado no subtítulo do nosso livro, no subtítulo do livro, que o nosso objetivo é responder boas perguntas, esperamos que essas perguntas sejam somente isso. Se elas vêm de um coração bom, honesto e bom, são perguntas boas. Como o amor, tudo crê e tudo espera. Esperamos e oramos para que haja de fato em cada um que fez as observações um espírito honesto e suscetível de ensino. Alguns dos comentários, perguntas, foram condensados para o propósito dessa publicação. Porém, procuramos preservar as mesmas palavras o máximo possível para não deturpar aquilo que as pessoas escreveram. Introdução. É algo bom examinar e detalhar as coisas relacionadas com os princípios da ordem e do funcionamento da Assembleia, para chegarmos a uma conclusão bíblica a respeito do terreno de reunião. A Bíblia diz que os bereanos eram nobres, porque de bom grado, com prontidão de espírito, que não é sondado, receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. O que se mostrou tão louvável neles
é que eles receberam a palavra, antes de examiná-la nas Escrituras. Isso mostra que sua fé enxergou Paulo e Silas como mensageiros enviados por Deus, e, portanto, eles prontamente receberam o que disseram. Quando examinaram aquelas coisas nas Escrituras, eles descobriram que aquilo que sua fé já tinha aceitado daqueles homens era verdade. É triste dizer, mas hoje não vemos muito o espírito dos bereanos entre os cristãos. As pessoas geralmente querem contestar e argumentar sobre vários pontos da doutrina antes de recebê-la. E mesmo assim, tem que ser, tem que ser uma declaração literal da Escritura. Um princípio da palavra de Deus não é o bastante. Não estamos sugerindo que as pessoas devam confiar cegamente em tudo o que lhes é dito. Mas a Bíblia diz: sabendo de quem o tens aprendido. 2 Timóteo 3,14. Nosso ponto aqui é que Deus levanta homens com dons para nos trazer a verdade, Efésios 4, de 11 a 14, e precisamos estar em um estado espiritual, como os bereanos estavam, para reconhecer isso e receber o que eles têm para nos dar. Quando conhecemos aqueles que nos têm dado a verdade, devemos ter fé para aceitá-la. E, em seguida, diligentemente examinar as Escrituras. Este é um espírito louvável de ter ao buscar a verdade. A Escritura diz: compra a verdade e não há vendas. Provérbios 23, 23. Não há melhor momento para fazer isso do que quando somos jovens. As Escrituras também indicam que devemos receber com mansidão a palavra em voz enxertada. Tiago 1, 21. Significa que a humildade é muito necessária nesse exercício. Porém, ao olhar os comentários e perguntas que recebemos, nós nos perguntamos se eles são de pessoas que estão realmente procurando comprar a verdade, pois o espírito de mansidão parece estar faltando. Há mais um princípio de contestação do que o espírito de investigação. Uma rápida olhada no índice permitirá que o leitor perceba a maioria, se não a totalidade, das queixas que as pessoas têm a respeito da verdade e reunião giram em torno de Mateus 18, 20. Parece que a coisa toda é um ataque direto a esse versículo. Talvez o subtítulo deste livro deve ser Respostas aos ataques a Mateus 18, 20. É preocupante saber que alguns dos comentários e perguntas são de mais velhos que foram expostos à verdade de reunião e aparentemente a abraçam por anos. Era de se esperar que eles tivessem essas coisas bem resolvidas na mente há muito tempo. E que o que é ainda mais perturbador é que eles têm agido um tanto como um velho profeta de Betel. 1 Reis 13, incentivando os mais jovens em sua oposição à verdade. Pode ser que esses mais velhos já tivessem esses questionamentos há algum tempo,
e fiquem felizes em ouvi-los externados pela geração mais nova. Mas ao incentivar esse tipo de coisa, eles poderiam muito bem perverter, deturpar a fé de alguns, segundo Timóteo 2,18, e em coisas que certamente são criadas entre nós. Lucas 1:1. O que piorou as coisas é que os irmãos bem intencionados que defendem a verdade tentaram responder a algumas dessas perguntas e queixas, mas sem querer fizeram afirmações insensatas e imprudentes. Isso só agravou o problema e frustrou os irmãos mais jovens que estão procurando respostas. Estamos conscientes de que poderíamos fazer o mesmo. Portanto, nos sentimos muito dependentes do Senhor ao abordar este segundo volume de perguntas. Temos consciência de que pode haver alguns em cujas mãos este livro cairá, que não possuem o desejo de aprender a verdade de jeito nenhum e podem aproveitar um erro não intencional, imaginário ou real, e aplicá-lo na tentativa de anular a verdade. Mas, ao fazê-lo, eles apenas manifestam o verdadeiro espírito. A velha rima, um homem convencido contra sua vontade, ainda mantém sua opinião como sendo a verdade. É tão verdadeira hoje como era quando escrita muito tempo atrás. Portanto, não queremos ser atraídos para discussões carnais em aqueles que estão insatisfeitos e não querem a verdade. Provérbios 26:4 diz: Não respondas ao tolo segundo a sua astúcia, para que também te não faça semelhante a ele. Entendemos que não devemos responder a esse tipo de pessoa no mesmo espírito que ela faz as contestações carnais. Fazê-lo seria descer ao seu nível. Mas o próximo provérbio diz: Responde ao tolo segundo a sua astúcia, para que não seja sábio aos seus olhos. Provérbios 26:5. Isso nos diz que deixar declarações insensatas e ignorantes passarem inconstantes, incontestes, sem refutação, apenas fortalece o tolo em sua autoconfiança. Essa é uma das razões pela qual este segundo volume está sendo agora publicado. Uma razão maior, é claro, é que gostaríamos de ajudar aqueles que querem a verdade. Portanto, procuremos, com o máximo de nossa capacidade, declarar a verdade e deixá-la para aqueles que a desejam. Esperamos que o Senhor faça com que estas coisas sejam boas para a alma de cada um que busca com sinceridade. Bom, hoje nós estamos começando mais esse livro, né, graças ao Senhor, né, até que nos ajudou o Senhor, né, tantas coisas a gente já aprendeu, né, sobre o terreno de reunião, com relação enfim, a gente começou no ano passado, né, acho que em breve vai fazer um ano,
que começamos o livro Um Só Corpo na Prática. Senhor, né, podemos aprender muita coisa, né? E pela graça a gente foi sendo esclarecido em relação ao terreno de reunião, a princípios, né? Princípios administrativos da Assembleia, princípios do um só corpo, princípios desde as sementes que o Senhor colocou lá nos evangelhos até a doutrina sendo trazida mais especificamente com relação às reuniões, a como agir, né, em relação ao terreno, enfim, uma série de detalhes que nós podemos aprender, né. E depois a gente foi para o parte 1, né, perguntas parte 1, muitas perguntas também bem interessantes, que às vezes a gente faz pensar que às vezes a gente pode fazer, né, mas como assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que se os irmãos são um só corpo? Por que não reúne com todo mundo? Será que isso não é seita? Será que não é presunção? É interessante, assim, que é perguntas que às vezes a gente pode até, em algum momento da vida, fazer, ou até receber de alguém, e realmente a gente precisa de sabedoria da parte do Senhor para saber como responder, e até para discernir, né, essas perguntas. E agora, né, nesse livro, parte 2 ele é muito focado, né, no que diz ali em Mateus 18:20, que diz que onde estão dois ou três, né, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma promessa que o Senhor Jesus ele fez, né, e de que ele estaria no meio dos seus, dois ou três que ele estiverem reunidos, né, em seu nome. E eu acho que vai ser legal para a gente aprofundar um pouco mais essa passagem, ter um pouco mais de clareza sobre o que está querendo dizer essa passagem, né? Então, acho que vai ser muito bom. E algumas coisas que foram ditas aqui com relação a quando o irmão começou a falar, né? Parece que as perguntas que foram feitas foram mais feitas num sentido, num teor mais presunçoso, talvez, num teor mais julgador, né? E o irmão, ele até coloca, né, que espera que seja, né, que sejam realmente perguntas sinceras, né, com realmente o desejo de aprender. Isso me fez pensar algumas coisas, né, uma vez eu ouvi falar sobre o coração e já tinha lido algumas passagens que falam sobre o coração e tinha pensado, assim, sobre como é importante o coração, né, talvez acho que o versículo que me chamou a atenção na época foi esse de Provérbios, Provérbios capítulo 4, livro de Provérbios no capítulo 4, no versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E então, quando eu ouvi um pouco mais sobre essa passagem, assim, fiquei um pouquinho fui tocado, assim, porque
muitas vezes o nosso coração ele se desvia para outros lados, para outras coisas, né? É do coração que vem as intenções, as motivações, né? E é claro que não é um coração físico, né? É o lugar onde bate nossos, bombeia o nosso sangue, mas é uma forma de que a palavra usa, né? E só que quando a gente faz uma comparação desse coração, né, dessas passagens e pensa no coração físico, mas mais não como se essa passagem estivesse apontando para o coração físico em si, mas num sentido mais de um exemplo, né, de uma como que uma figura ou um, uma alusão mesmo, né, ao coração. A gente pensa no seguinte: do coração é bombeado o sangue, e o sangue passa por todo o corpo, passa pelas veias, e aí ele serve como, ele é importante para que o corpo se mantenha vivo, né? Sem o sangue, o corpo não se mantém vivo. Então, se eu ficar aqui, pegar minha mão e parar e pressionar minha mão assim, por um tempo, minha mão ela vai ficar sem sangue. Eu vou travar a circulação, né? Como se diz, eu travo a circulação, ela fica sem o sangue bombeando nela. Chega uma hora que eu não consigo nem sentir mais minha mão. E acho que, se eu não me engano, quando isso acontece num tempo muito excessivo da gangrena, né? Que acho que corre até o risco do membro perder a eficácia. Eu não tenho certeza se é isso não, mas se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas acho que é isso mesmo, assim, o membro, ele só, ele enfim, perde o funcionamento por falta de sangue, né? Então, é o coração que bombeia o sangue, que passa pelas veias, que passa pelo corpo todo, vai para o cérebro, vai para o pé, vai para a mão, vai para o dedo, vai para, enfim, todo o corpo. E aí, assim, quando a gente pensa no que a palavra diz, né, no coração, é do coração que surge aquilo que é algo importante para que a gente se mova, né? Então, é por isso que a gente pensa que a gente pode considerar que é muito importante que as motivações do nosso coração, elas sejam corretas, né? E muitas vezes, às vezes a gente tem até que julgar aquilo que sai do nosso coração. Eu não sei se o Senhor Jesus, quando ele fala que o pecado não é por aquilo que sai, mas aquilo que entra, né? Acho que em Mateus 14. É isso mesmo. Mateus 15. Eu acho que eu vou compartilhar a tela que é mais interativo. Versículo 17. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Porque eles estavam acusando, né, de que os discípulos do Senhor estavam comendo sem lavar as mãos, né, estavam transgredindo a lei. E
E o Senhor Jesus diz que não é o que entra pela boca que contamina, e sim o que sai, que são que é o procedimento do coração, né? Do coração procedem os maus desígnios. Então, quando a gente pensa em provérbios, a gente pensa que, sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração. Guardar para quem? Para o Senhor. Entregar ele para o Senhor. Entregar nossas motivações, nossas intenções do coração, né? Para o Senhor. E aí o irmão citou uma passagem aqui, Lucas 8, 15. Lucas 8, versículo 15. Uma passagem que é bem interessante. Porque aqui é a parábola do semeador, né? E aí o semeador, ele sai a semear, ele lança sementes, as sementes caem em vários terrenos que faz com que ou que as sementes nem fiquem na terra, ou elas cresçam um pouquinho e morrem, ou crescem um pouquinho e sufocam, mas tem aquelas que caem em boa terra, né? E a que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom coração, bom e reto coração. Então, assim deve ser o nosso coração, né? Reter a palavra e frutificar com perseverança. Então, quando nós ouvimos a palavra, o que é esperado de nós? Que nós retenhamos a palavra. E com relação a ensinos, né, que é o tema desse, nós estamos lendo um livro de um irmão que escreveu a respeito de um determinado assunto, a gente tem que considerar que não é o que o irmão escreveu que é inspirado, né, o que é de fato inspirado pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus, é a Bíblia, e o que o irmão escreveu, ele é um ensino, né? A gente aprende lá em Efésios 4 que Deus deu uns para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, doutores, e para o benefício da igreja. Então, aí a gente vai crescendo, baseado por meio do, né, o Senhor, ele vai usando essas pessoas para nos edificar na verdade, para nos são dons, né, ou presentes que o Senhor deu para nós. E a gente vai usufruindo desses presentes para o nosso crescimento, para nossa edificação, para nossa, como diz lá, acho que a gente poderia ir lá rapidinho, Efésios 4. Efésios 4. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, é um recurso, nossos irmãos são recursos que o Senhor nos deu para poder caminhar nessa terra, caminhar sendo aperfeiçoado, né, não caminhar para ser melhor e perfeito, para ser salvo, não é isso, e sim para cada vez mais chegar ao conhecimento do Senhor Jesus, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito,
a medida da estatura completa de Cristo. É como se o Senhor tivesse uma altura muito elevada, né, uma estatura, moralmente falando, muito elevada, e a gente vai crescendo, né, a gente vai caminhando na piedade, sendo imitadores de Deus, e nós vamos juntos crescendo para a medida da estatura de Cristo. Cristo perfeito, homem perfeito, e nós, imperfeitos, vamos aprendendo com ele, claro, depois de sermos salvos, né, irmãos? Porque a gente não... um incrédulo, não importa se ele tem uma vida aparentemente correta, moralmente correta, ou uma vida, enfim, faz o bem, doa aos pobres, não é isso que vai levar ele à salvação, e sim a fé que ele tem na obra do Senhor, o sangue derramado do Senhor, né, a obra ali, a morte, a ressurreição. Crer no Senhor Jesus é o que realmente traz a salvação, não o que a pessoa faz. Eu só deixando isso claro, eu acho que é claro para todos nós, mas nunca é demais reforçar, né, irmãos, que quando a gente aprende sobre o aperfeiçoamento e o crescimento na fé, a gente aprende para aqueles que são crentes. Por quê? Porque Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então a gente chega, é como se aqui é a linha de largada, né? A gente só começa a fazer parte dessa corrida quando a gente atravessa a linha de largada, né? Se a gente está aqui para cá, a gente nem da corrida faz parte, né? Agora daqui a gente faz parte. Agora nós vamos caminhando cada vez mais para o pleno conhecimento da verdade, né? Cada vez mais viver segundo a vontade de Deus. E então, às vezes se faz perguntas, né? Esse irmão ele recebeu perguntas e ele recebeu e respondeu perguntas, né? Então é importante que, né, quando a gente faça perguntas, a gente faça com um coração sincero, com um coração desejoso em aprender, não perguntas no sentido de desafiar, né? E que a gente as receba também e haja como, né? Como os de Bereia, lá em Atos 17. Acho que é Atos 17. Versículo 11. Olha só. Vamos ler o 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram a Paulo e a Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, um grande exemplo que a gente aprende com os de Bereia é o quê? Examinar, né? Receber. Tem uma outra versão que fala que é com toda a avidez, mas de bom grado. De bom grado. Receberam a palavra. Então, o que é importante para nós? Receber de bom grado a palavra, né? Mas examinar nas escrituras, que é a régua, né? O padrão. As escrituras é a regra, as escrituras a segurança, né, que a gente tem. Sem as escrituras, sem a palavra de Deus, a gente não consegue conferir, né, se está certo. Eu não consigo conferir por mim mesmo, pelo meu intelecto, ou pela opinião de alguém, ou pela minha própria opinião, ou pelo meu achismo, não. É pelas escrituras se essas coisas eram assim. Então a gente aprende. Olha que legal. Existe uma medida até de comparação, né? Porque eles eram mais nobres do que os de Tessalônica.
porque há uma nobreza maior da parte deles, por eles examinarem nas escrituras se aquilo de fato era daquele jeito que estava sendo dito, né? E assim somos nós, né? O irmão ele vai responder uma série de perguntas aí, como já respondeu outras também, como a gente lê em vários escritos, livros, não só desse irmão, mas de outros irmãos. É importante que a gente pegue a palavra, compare e veja se realmente faz sentido, se realmente é coerente, se é conforme a sã doutrina, né? Porque, infelizmente, hoje nós estamos num mar de confusão, de ruína, de más doutrinas, e muitas vezes crentes que não leem a palavra acabam acreditando em coisas que são ditas, né, que são contrárias. Então a gente compara com as escrituras e vê se isso é assim. E como que a gente deve fazer isso? Com, né, receber de bom grado em nosso coração e, e aplicar, né? Se realmente for conforme a palavra, a gente aplica no nosso coração, aplica na nossa vida e caminha dessa forma. Quão importante, né, irmãos, a gente aprender um pouco sobre isso, sobre receber essas coisas, receber a palavra mesmo com um bom, um, realmente um desejo no coração e, e caminhar na verdade. Né? A gente todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos entendendo diante do Senhor como a gente deve caminhar, como caminhar para a glória dele. Todos nós estamos errando muito, todos nós pecamos e temos que confessar nossos pecados diante do Senhor e estamos sempre assim. E a própria palavra, como bom é ter a palavra para a gente poder realmente meditar, poder crescer, né, na fé, crescer nas coisas do Senhor. Então, só mesmo compartilhar um pouco sobre isso. Só para fechar, um versículo que me chamou muita atenção também há um tempo atrás, e é um versículo muito precioso. Livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar. Deixa eu colocar, eu gosto mais dessa versão. Mas a revista atualizada é boa também. Esdras 7, 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus direitos. Olha que interessante que a gente aprende com Esdras, né? É como se ele tivesse que preparar a terra, sabe quando você prepara a terra ali para receber a plantação, né? Receber a semente e de forma que a chuva caia e consiga fazer com que todas as sementes ali sejam aproveitadas e cresçam, né? Realmente, quando você vai arar a terra, tem até uma máquina que passa, parece, acho que o termo que usa é gradear, né? Gradear a terra, como se passasse assim na terra e fizesse uns espaços lá para poder receber melhor. E Esdras tinha preparado o seu coração para buscar. Então, ele queria buscar, cumprir e ensinar. Até um princípio para nós, que antes de ensinar, é importante que a gente busque e cumpra, né, a palavra. Mas um ensino também, de Esdras que buscava, né, tinha o propósito de buscar para poder realmente caminhar de uma maneira correta diante do Senhor. E então que o Senhor nos ajude, né, nessa. Desculpa, irmãos. Que o Senhor nos ajude nessa leitura, né, nesse
né, nessas respostas, esse tempinho aqui, a poder reter mesmo mais da palavra, aprender mais e, né, que possa realmente nos edificar eita, nos edificar na fé e nos, enfim, seja de bênção mesmo para as nossas vidas, para o nosso caminhar. É, tava, tava lendo a introdução, né? E eu lembrava daquele versículo que eles levaram lá os, os escribas, né, e os fariseus, a mulher que foi apanhada em adultério, né, e se colocaram lá no meio do povo lá e interrogaram o Senhor Jesus. É, mestre, né, em João 8, versículo 4, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É, Meu irmão falando sobre perguntas que são feitas, né? Às vezes não, né, não querendo. Ele até cita lá acho que Provérbios, né, sobre o tolo, né, quando ele faz uma pergunta, né, como que a gente deve, né, responder. E eles ali, eles não estavam querendo não, a gente voltando para o versículo lá, eles não estavam querendo ver uma resposta do Senhor Jesus. Eles queriam, né, que o Senhor ali caísse em contradição, né, sobre a lei ali, né, e né, outros versículos também que eles, né, querem que o Senhor caia em contradição. Só que o Senhor era perfeito, né, não tinha erro nele. E como o irmão comenta, né, muitos se achegam fazendo perguntas, não para saber a resposta, né, querendo saber, tirar proveito de algo, né? Eles estão querendo, né, ou que o irmão caia em contradição, ou fale, fale algo que não esteja na palavra. E o próprio irmão comenta, né, que ele pode, né, cometer algum erro, ou, né, né, escrever ali alguma coisa que não esteja condizendo com a palavra, né, e até cita lá os bereanos, e para que a gente esteja sempre buscando, né, a palavra, né, lendo e confirmando a palavra. Como ele mesmo falou, né, a respeito de falar coisas erradas, né? Acho que foi ontem não, na segunda-feira, foi ontem ou na segunda, que eu estava vendo o Mário, e o Mário falando pessoal, tem gente que me escreve falando que, que eu, que eu falei no vídeo uma coisa e agora eu estou falando outra coisa, né? Não, eu tô aprendendo, eu não sei de nada ainda. E, né, às vezes a gente lê um versículo, né, e depois a gente passa desapercebido por algo, por alguma coisa, e depois a gente lê novamente, né, tem um novo entendimento, o Senhor mostra para a gente,
Então, a gente, às vezes, né, como ele até citou, né, muitos leem a Bíblia, né, como mais um livro, né, como tirar algum proveito para essa vida. E nós sabemos que a Bíblia, né, o próprio Senhor que o Espírito Santo que é a palavra de Deus, ali foi o Espírito Santo que conduziu homens ali para escrever, e, e ela é revelada somente, né, pelo Espírito. Então, para a gente entender um pouco, né, da palavra, somente o Espírito é revelado, né? E sempre que alguém for buscar a palavra para, né, tentar para entender, para saber, eu sei mais que o irmão, ou que eu vou ter mais conhecimento, para tirar proveito, né, para si mesmo, não vai entender, não vai, o Senhor não mostra. Então, né, ter sempre o exercício de oração, de estar, né, buscando a direção do Senhor, e para Ele confirmar, né, a sua palavra. Outra, isso que eu estou, a respeito do versículo que eu estava falando, né, de Provérbios, que os irmãos cita, né? Não respondas Provérbios 24:4. Não respondas ao tolo segundo a sua astúcia, para que também te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua astúcia, para que não seja sábios aos seus olhos. Então, a gente, né, tem que ter sabedoria, mesmo, né, a gente sabendo, né, sabendo um pouco da palavra, muito pouco, né, de quase nada, como o irmão falou, a gente tem que ter, né, sabedoria, né, nessas, às vezes, até algum irmão perguntar algo, às vezes, alguns que entram em contato, né, que estão, a gente sabe que o Senhor está direcionando, né, mas aqueles que se achegam, né, muitos estão sedentos, né, em busca da palavra, realmente, buscando o Senhor. Você vê a alegria, né, no modo de falar, na expressão do rosto, né? Mas muitos também são curiosos, né? Eles querem, muitos acham que estão mais no local de reunião, que não entendeu ainda o que é o reunir somente ao nome do Senhor, e estão, né, em busca de um local adequado, né, que se sinta melhor, que, né, que os irmãos lá é bacana, que seja um pessoal, né, gente boa, mas a gente sabe que nós somos, né, pecadores, falhos, mas o Senhor, em graça, né, tem nos, nos mantido aqui, não tem nos agraciado, né, com o seu amor. É, fala no respeito de, o irmão até cita um, um versículo, né, de 2 Timóteo, o 2 Timóteo 2:18. Ele, ali naquele contexto ali, né, 2 Timóteo 2:18, os quais se desviavam da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita,
e perverteram a fé de alguns. Então, muitas dúvidas, né, que são colocadas ali, questionamentos, né, que podem ser colocados na Assembleia, às vezes, né, até por irmãos que são tem mais tempo de Assembleia, né, podem até deixar confuso, né, alguns que estão chegando, que não estão querendo buscar a verdade. Eu não sei se eu estou falando da forma correta, não sei se a aplicação realmente é essa, comentário do irmão, mas, né, muitos às vezes se veem né, são ali caminhando, né, na fé, às vezes aprendendo um, um pouco sobre a doutrina e, né, às vezes se sentem, né, vendo ali a palavra sendo, né, de uma certa forma, né, sendo deturpada, né, pervertem a fé de alguns. Então, tem que ter sabedoria, né, tanto para falar, né, às vezes, e tá orando ao Senhor para que a gente seja direcionado a falar né, como o próprio Senhor respondesse, né? E sabemos que nós temos o Espírito Santo e ele nos conduz em toda a verdade, né? É, boa noite, amados. Queria ler um texto, Marcos 10, 10, 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, lhe replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Uma coisa te falta. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se maravilharam desta sua palavra, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil
é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Com isso, eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Queria ressaltar aqui duas situações que acho que é interessante com relação ao texto de hoje, a introdução, que é onde estava o coração deste homem que chamou Jesus de bom mestre, como ele via o nosso Senhor, o coração de Jesus, que no versículo 21 fala, e Jesus, olhando para ele, o amou, e a intenção do coração de Pedro. Então, assim, o que chamou o Senhor de bom mestre, ele tinha a intenção de herdar a vida eterna. O coração de Jesus é cheio de amor. É cheio de amor, né? E o coração de Pedro não deixa de ser também um coração interesseiro, né? Ele perguntou para o Senhor, e quanto a nós que deixamos tudo e te seguimos? Então, assim, enquanto o coração do Senhor é totalmente para nós, né? Assim, às vezes eu não consigo, na verdade, nunca vou conseguir, né? Entender o quanto Deus nos ama, né? Quanto Jesus olhou aqui para esse homem e o amou, mesmo, né, ele buscando o Senhor por um motivo, o interesse, mesmo sendo na vida eterna, mas era ali estava o Senhor, né? O Senhor da glória, né? O mistério, o tudo, né? O amor, né? Jesus é amor. E o amor de Jesus manifestou, né, o interesse, né, do coração desse homem, porque ele ficou triste, né? O coração dele, de fato, nem estava interessado nem na vida eterna, nem na própria pessoa do nosso Senhor. Então, o Senhor o tempo inteiro, ele mostra que o alvo do amor dele, não porque nós sejamos alguma coisa, né? Mas nós somos alvo do amor dele o tempo inteiro. Às vezes a gente faz perguntas para os irmãos, ou até ao próprio Senhor, e o interesse do Senhor para conosco é sempre nos amar.
graças a Deus por Cristo Jesus, né, que sempre mostra as intenções do nosso coração. E o próprio Senhor fala aqui que ninguém é bom senão um, que é Deus. E mostra a intenção do coração, né? Eu fico assim, apaixonado como que Jesus tem um coração totalmente voltado a nos amar, né, o tempo inteiro. E mesmo hoje, né, eu imagino o Senhor nos olhando com um olhar amoroso, né, de misericórdia, imagino que Jesus, assim, deve estar ansioso, né, para encontrar com a sua noiva, né, que é a igreja. E desses 3 corações aqui, né, o coração de Jesus, cheio de amor, tanto por esse homem, né, que se interessou pela vida eterna, e Pedro, né, que manifestou a intenção do seu coração do que estava reservado, né, ele tendo deixado tudo para seguir o Senhor. Mas a motivação do coração do Senhor é só amor, amor, amor e amor. Vamos cantar um hino? Hino de número... Qual que é o hino? 114, Primeiro Amor. Algo aqui, Jesus Senhor, que nos afaste o coração, deixamos o primeiro amor e tão sublime afeição. Voltar nos faz a ti, Senhor, de novo ardentes em amor. Voltar nos faz a ti, Senhor, de novo ardentes em amor. Algo em nós que seja mal e não te diga, vem, Senhor, ou este mundo material quer nos lançar em vil torpor. De tudo livra-nos, Senhor, e nos abraça doce amor. De tudo livra-nos, Senhor, e nos abraça em doce amor. Leva-nos longe junto a ti, saciando em nosso coração. Senhor Jesus, vem logo aqui, com esperada união. Ó, faz-nos crer, zelar, seguir na esperança que é o porvir. Ó, faz-nos crer, zelar, seguir na esperança que é o porvir.
Bom, deu nosso horário, né? Se algum irmão ou irmã quiser cantar algum hino também, ou comentar mais alguma coisa. Se não, a gente poderia orar. Quiser orar, fica à vontade. Irmãos, a gente poderia cantar o 201? Ó graça sublime Que canção a tão doce paz achei, perdido perdido infeliz, deste salvação. salvação. Já Já vejo ante vejo ante céu andei, tal graça e e amor amor me encheu assim, assim, e e todo todo terror terror levou. oh, quão Preciosa preciosa foi foi a a excelsa excelsa graça e graça a Cristo Cristo me revelou. trabalhos perigos Eu vivi nos nos laços laços do mundo, vendo tal graça sempre sempre fiel fiel a aqui de guardar-me guardar-me aqui. aqui Vou lugar cuidar me darás de de amor amor. passar dos 1000 anos Nos a brilhar no no reino reino contigo em luz. não se Não se abreviará abreviará o tempo tempo para pra louvar louvar teu teu nome, Senhor Jesus. Demos a graça então, irmãos. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, Pai, graças te damos pelo tão grande amor que nos amou, enviaste teu Filho para morrer por nós, da sua vida, nos dá esse gozo que temos. Em breve estaremos para sempre com nosso Senhor e Salvador. Quanto amor que tiveste por nós, Pai. Agradecemos a Ti por este momento que tivemos aqui. E faz os corações de cada um. Pedimos que nos ajude no nosso dia a dia, na nossa caminhada, mas a nossa esperança não está aqui, está menos escondida com Cristo. Tu quiseste nos dar.
Muito obrigado, Pai. Graças te damos. Pedimos também pelos amados irmãos que não puderam participar. Pedimos que tu estejas ali com cada um. Financeira, trabalho, saúde. E cada irmão também que está nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Amém.